Saudações, meus amados em Cristo. Eu sou um humilde servo de Deus, vindo de longe, das costas de Portugal, para lhes trazer a palavra e a boa nova, e lhes assegurar: a justiça divina está em movimento. Ouçam com atenção e sintam a verdade em seus corações, pois a vossa vindicação está a desenrolar-se à velocidade da luz. A profecia do desmoronamento. Meus escolhidos, prestem atenção a este sinal. A câmera deles não para de cair. 3 vezes tombou ao chão enquanto tentavam montar o seu testemunho contra vós. O próprio universo recusa-se a permitir que as suas mentiras se mantenham firmes por mais tempo. Neste exato momento, alguém que reteve informação crucial sobre a vossa fortuna, a vossa herança, a vossa posição de direito numa empresa, está a ver a sua realidade forjada desmoronar-se por completo. A chama da vela da sua falsidade está a bruxulear violentamente, prestes a ser extinta para sempre. E eles sabem que algo gigantesco está para acontecer. Deixai que os corpos atinjam o chão. Essa canção tem ressoado na consciência cósmica desde o amanhecer. E não se trata mais da vossa queda, mas sim da deles. Os que assinaram documentos a alegar que não erais adequados. Os que testemunharam que não poderíeis lidar com a responsabilidade. Os que, deliberadamente, vos pintaram como instáveis quando as ações estavam a ser distribuídas, quando as oportunidades de negócio estavam a ser alocadas, quando a riqueza de geração estava sendo dividida. Estão prestes a descobrir o que acontece quando o universo apanha alguém a reter informação que daria a um escolhido a sua fortuna. A bomba de informação que está prestes a detonar está a fazer tic-tac há anos. O rastro de papel da destruição. Cada mentira que contaram sobre as vossas capacidades, cada documento que falsificaram sobre a vossa prontidão, cada testemunho que deram sobre o vosso estado mental quando o dinheiro estava sobre a mesa, criou um rastro de papel que se está tornando o seu laço. Alguém acabou de encontrar o primeiro fio, e quando o puxou, toda a tapeçaria da trapaça começou a desenrolar-se a uma velocidade sobrenatural. Imaginai esta cena que se desenrola agora mesmo. Em escritórios que não podeis ver, em reuniões para as quais não fostes convidados, em investigações que não sabias que estavam a acontecer. Papéis estão espalhados por mesas de mogno. Advogados andam de um lado para o outro com pastas, onde o vosso nome está realçado a amarelo. Contabilistas estão a recalcular números que não batem certo. E no centro de tudo, alguém está a suar na sua camisa cara, a perceber que o seu esquema elaborado está a colapsar mais depressa do que consegue contê-lo. Deixai-me pintar-vos o quadro completo do que está a acontecer neste momento no tribunal espiritual. Há uma pessoa, alguém com influência em círculos importantes, que fez da sua missão garantir que certos recursos nunca chegassem às vossas mãos. Isto não foi aleatório. Foi calculado, estratégico e profundamente pessoal. Eles sentaram-se em reuniões onde o vosso futuro estava a ser discutido e, deliberadamente, pintaram uma imagem vossa que era pura ficção. Mas aqui está o que eles não sabiam. Cada palavra falsa criou uma dívida energética que o universo tem vindo a calcular com juros compostos. A paixão que demonstravam ao mentir sobre vós era instável desde o início, como uma chama que arde demasiado a consumir o seu próprio oxigênio. A sua mentira exigia energia constante para ser mantida. Tiveram de se lembrar das suas mentiras, permanecer consistentes com a sua história, convencer outros a acreditar na sua narrativa. A exaustão de manter esta falsa realidade é o que está a fazer tudo ruir agora. A fundação sempre foi fraca, porque foi construída sobre algo que se opõe fundamentalmente à lei cósmica: bloquear deliberadamente um escolhido do seu destino. Quando se tomavam decisões sobre ações, quando se distribuíam posições em empresas, quando se alocavam heranças, esta pessoa levantava-se e falava com tanta convicção sobre o porquê de não estar prontos. Não sussurravam dúvidas, proclamavam-nas. Criaram histórias elaboradas sobre a vossa instabilidade, a vossa incapacidade de lidar com a pressão, a vossa falta de prontidão para a responsabilidade financeira.
Cada palavra foi concebida para desviar a vossa fortuna para o bolso deles ou para aqueles que consideravam mais dignos. Mas aqui está o detalhe que agora os assombra. Não falaram apenas contra vós uma vez. Criaram uma campanha, um assassinato sistemático da vossa índole que reexigiu documentação, formulários preenchidos. Avaliações submetidas. Pareceres profissionais registrados. E cada um destes documentos que eles pensavam que vos iria enterrar tornou-se prova no caso contra eles. O universo tem um sentido de ironia absolutamente implacável quando se trata daqueles que prejudicam os seus escolhidos. O elemento sádico foi o que selou o seu destino. Não queriam apenas tirar o que era vosso. Queriam ver-vos lutar, sabendo que detinham as chaves. Tiveram um prazer distorcido ao ver-vos trabalhar 3 vezes mais por uma fração do que deveria ter sido dado livremente. Cada vez que vos perguntáveis por que é que uma oportunidade vos escapou das mãos no último momento, eles estavam por trás disso, a sorrir. Eles chegavam a celebrar as vossas perdas em privado, brindando a sua astúcia com vinho comprado com dividendos de ações que vos pertencem. A descoberta da traição. Em segundo lugar, a retenção de informação tem camadas que só agora estão a ser descobertas. E cada camada revela um nível mais profundo de traição. Não estamos a falar de simples omissão. Isto foi supressão ativa de documentos, deturpação deliberada das vossas qualificações e manipulação estratégica dos detentores do poder. Eles sabiam das ações a que tinham direito, sabiam da oportunidade de negócio que tinha o vosso nome, sabiam da cláusula de herança que vos incluía especificamente, mas enterraram tudo sob falso testemunho sobre a vossa índole. O que está surgindo agora na investigação é que criaram documentos falsos, não apenas retiveram os verdadeiros, mas fabricaram provas contra vós. Avaliações psicológicas que nunca foram realizadas, mas foram apresentadas como fato. Avaliações financeiras que mostravam instabilidade onde nenhuma existia. Referências de índole de pessoas que não existiam ou que nunca disseram o que lhes foi atribuído. A profundidade desta falsificação é assustadora e está a ser descoberta por peritos forenses em documentos que estão encontrando inconsistências em datas, assinaturas, até mesmo nos tipos de tinta usada. A autoridade espiritual que eles perverteram, usando manipulação psicológica para vos pintar como inaptos, é exatamente o que os está a expor agora. Apresentavam-se como preocupados, carinhosos, a zelar pelo melhor interesse de todos, enquanto secretamente orquestravam a vossa exclusão. Ficavam diante de conselhos e comitês com lágrimas falsas, a expressar preocupação sobre o que aconteceria se alguém tão instável recebesse tamanha responsabilidade. Entretanto, já se tinham posicionado para receber o que era para vós. No reino dos negócios, havia ações e participações que vos pertenciam por direito, não por favor, não por caridade, mas por direito legal legítimo. Talvez por ligações familiares, talvez por envolvimento inicial num empreendimento, talvez por propriedade intelectual que contribuístes. Mas quando chegou a hora da distribuição, subitamente surgiram preocupações sobre a vossa saúde mental, a vossa estabilidade emocional e a vossa capacidade de gerir tal riqueza. Tudo fabricado, tudo estratégico, tudo concebido para desviar a vossa fortuna. As ações específicas que roubaram não eram quaisquer ações. Eram ações fundadoras em empresas que se tornaram agora corporações multinacionais. A pequena startup da qual fizestes parte no início, aquela na qual disseram que não erais estáveis o suficiente para ter capital, vale agora milhares de milhões. O negócio de família onde a vossa percentagem foi desviada devido a preocupações sobre o vosso discernimento, expandiu-se para um império. Os direitos de propriedade intelectual que alegaram que não erais responsáveis o suficiente para gerir, geraram riqueza de geração, da qual eles têm vivido enquanto vós lutáveis. O sistema de apoio que realmente tinhais, os recursos ainda disponíveis para vós, não significavam nada para eles. Pintaram-vos como completamente sós, totalmente sem apoio, inteiramente desqualificados. Fizeram os decisores acreditar que vos estáveis a afogar na vossa própria instabilidade, quando na realidade estáveis a nadar contra uma corrente que eles próprios criaram.
A ironia é que a própria força que desenvolvestes ao lutar contra a resistência invisível deles é o que vos qualificou para uma riqueza ainda maior do que a que vos roubaram. O efeito cascata da justiça. Em terceiro lugar, aqui é onde o prazer da justiça divina começa a cair em cascata por todo o vosso ser. Alguém numa posição de autoridade legal tem investigado irregularidades na forma como certos ativos foram distribuídos. Inicialmente, nem sequer estavam à procura de crime, apenas a tentar equilibrar livros que não batiam certo. Mas o que encontraram fê-los chamar contabilistas forenses, equipas jurídicas e unidades de investigação. A retenção de informação deixou um rasto que brilha no escuro quando se aponta à luz certa. O investigador que encontrou a primeira discrepância é alguém com reputação de tenacidade. Não deixam as coisas por fazer. Seguem os rastros de papel até à sua conclusão. E quando descobriram que a vossa assinatura tinha sido falsificada em documentos a renunciar aos vossos direitos sobre certos ativos, souberam que tinham tropeçado em algo colossal. Isto não era apenas fraude financeira. Era conspiração, falsificação e roubo numa escala que envolve múltiplas jurisdições e pode resultar em décadas de prisão. Se esta mensagem ressoa com o vosso espírito e confirma o que haveis estado a sentir, eleva este vídeo para que mais escolhidos possam descobrir a sua própria história de vindicação a desenrolar-se. A lei e a ordem que estão a intervir não são apenas justiça terrena. É a correção cósmica a operar através de sistemas humanos. As mesmas estruturas legais que esta pessoa manipulou para vos excluir estão agora a voltar o seu poder investigativo total contra ela. Cada documento que assinaram, cada testemunho que deram, cada reunião onde falaram contra os vossos interesses, tudo está a ser revisto e as inconsistências são gritantes. Datas que não correspondem, histórias que se contradizem, assinaturas que peritos forenses confirmam serem falsificações. A polícia, os tribunais, os organismos reguladores estão todos a convergir sobre esta situação, porque a fraude se estende para além de vós. Assim que os investigadores começaram a puxar o fio, descobriram que esta pessoa tinha feito isto a múltiplos escolhidos, criando um padrão de sabotagem espiritual e financeira que abrange anos. Os corpos que atingem o chão não são físicos. São o colapso de cada mentira, cada falso testemunho, cada preocupação fabricada que foi usada para impedir que as heranças divinas chegassem aos seus legítimos proprietários. Mas aqui está o que os está a fazer entrar em pânico. A investigação descobriu as suas contas secretas, os fundos offshore onde esconderam os lucros das vossas ações, as empresas de fachada que criaram para gerir ativos que vos pertencem, as estruturas financeiras complexas que construíram para lavar o que era essencialmente herança espiritual roubada. Cada conta está a ser congelada, cada ativo está a ser rastreado, cada transação está a ser escrutinada. Aquela chama apaixonada mas instável que carregavam enquanto destruíam a vossa reputação está agora a consumi-los. Não conseguem manter a sua história coerente por mais tempo porque as mentiras requerem memória perfeita e energia constante para serem mantidas sob interrogatório legal. A sua narrativa está a desmoronar-se. A mesma convicção que demonstravam ao mentir sobre vós evaporou, substituída por gaguejar, suor e o tipo de medo que surge quando se percebe que o próprio universo se virou contra eles. A magnitude do roubo e a devolução. Em quarto lugar, a informação que agora está surgindo é assustadora nas suas implicações, e novas revelações estão a emergir diariamente que expandem o alcance do que foi roubado. Não estamos a falar de pequenas quantias que vos teriam ajudado a pagar contas. Isto é riqueza de geração, o tipo de fortuna que muda linhagens de sangue, ações em empresas que valem agora milhões, percentagens de negócios que cresceram exponencialmente, posições que vinham não apenas com salário, mas com capital, influência e rendimento passivo contínuo. Tudo isto era vosso por direito, e tudo vos foi deliberadamente impedido através de mentiras calculadas. A investigação revelou que alguns destes ativos têm estado a gerar rendimento passivo durante décadas. Enquanto lutáveis para fazer face às despesas, a trabalharem em múltiplos empregos apenas para sobreviver, as ações que vos pertencem estavam a produzir dividendos trimestrais que esta pessoa estava recolhendo. Têm vivido da vossa herança, enquanto vos observavam lutar por migalhas.
A riqueza acumulada só dos dividendos, nem sequer contando a valorização dos ativos em si, ascende a milhões. A colaboração e o trabalho de equipe que deveriam ter sido vossos foram desviados para outros com base em falso testemunho. Cada projeto do qual deveríeis ter feito parte, cada parceria que tinha o vosso nome antes de ser riscado, cada empreendimento colaborativo que teria estabelecido o vosso império foi sabotado através de desinformação deliberada. Mas aqui está a parte mais bela. O universo guardou os recibos de cada roubo. Cada registro divino mostra o que deveria ter sido vosso, quando deveria ter sido dado e o que valeria agora. A pessoa que fez isto criou o seu próprio império sobre fundações que vos pertenciam. Tem recolhido dividendos de ações que eram vossas. Tem tomado decisões em posições que deveríeis ter ocupado. Tem vivido do interesse de riqueza que tinha o vosso nome escrito nas estrelas. Mas a contabilidade celestial chegou a prazo e a auditoria é implacável. A perícia espiritual que está sendo conduzida está a revelar não apenas o que foi tirado, mas o que foi construído sobre o que foi tirado. E tudo está a ser marcado para devolução. Documentos estão a surgir que provam a vossa elegibilidade, as vossas qualificações, o vosso direito absoluto a tudo o que foi retido. Não documentos novos, mas aqueles que existiam o tempo todo, escondidos em ficheiros, enterrados em arquivos, deliberadamente mal arquivados para evitar a descoberta. Cada um que emerge adiciona mais um prego no caixão da sua falsidade. O rastro de papel que pensavam ter coberto está iluminando-se como uma constelação, apontando diretamente para a sua culpa. Alguns destes documentos têm as suas próprias notas nas margens, a sua caligrafia, a discutir como impedir que estes papéis fossem descobertos. A queda pública. Em quinto lugar, a autoridade espiritual corrompida que eles encarnavam está a ser exposta pelo que realmente é, da maneira mais pública possível. Esta é alguém que perverteu a sabedoria divina, que usou manipulação psicológica disfarçada de preocupação, que transformou a empatia em arma para destruir em vez de curar. Posicionaram-se como conselheiros sábios, enquanto eram serpentes venenosas. As mesmas pessoas que confiaram no seu discernimento estão agora horrorizadas ao descobrir como essa confiança foi abusada. O desmoronamento da sua falsa autoridade espiritual está a acontecer à frente de todos os que um dia os respeitaram. A sua queda em desgraça não é privada, é pública, documentada e irreversível. Cada pessoa que enganaram para acreditar nas suas mentiras sobre vós está agora a ver a verdade, e a sua raiva por terem sido manipulados é vulcânica. Estas não são apenas pessoas aleatórias, são indivíduos influentes que não gostam de ser feitos de tolos. Os organismos governamentais envolvidos não estão apenas zangados por terem sido enganados, estão furiosos por terem sido tornados cúmplices da injustiça cósmica. Estas são pessoas que se orgulham da justiça, que construíram carreiras sobre o bom discernimento, que têm reputações de integridade. Descobrir que foram manipulados para participar na sabotagem do destino de um escolhido acendeu uma fúria que arde com o calor de 1000 sóis. Estão a levar isto para o lado pessoal, porque a sua honra profissional foi comprometida. O stress que esta pessoa está a sentir agora está para além do que vos infligiram, multiplicado pela matemática divina. Enquanto lutavas contra barreiras invisíveis, pelo menos a vossa consciência estava limpa. Eles estão agora a lutar contra consequências visíveis, enquanto carregam o peso dos seus crimes. A Câmara da Justiça Divina continua a focar-se neles. E cada vez que tentam ajustar a sua posição, as suas mentiras tornam-se mais óbvias. A instabilidade que projetaram em vós tornou-se o seu estado permanente. Estão a chorar sobre leite derramado agora, mas é leite que eles próprios envenenaram. Estão finalmente a experimentar o isolamento que fabricaram para vós, mas sem o apoio divino que vos sustentou através das vossas provações. O sistema de apoio por trás deles não significa nada, porque queimaram todas as pontas com a sua falsidade. A celebração que vos roubaram transformou-se em consequências amargas. Devem beber sozinhos, e o sabor está a destruí-los por dentro. A aceleração da justiça. Em sexto lugar, a velocidade com que esta vindicação está a mover-se desafia a explicação natural e continua a acelerar a cada dia. O que deveria levar anos em tribunal está a acontecer em meses.
O que deveria exigir investigações longas está a ser revelado em semanas. O universo pressionou o botão de avanço rápido na justiça, porque o vosso tempo de espera já foi longo o suficiente. Deus vos abençoe e vos guarde, meus amados. A vossa vitória está assegurada. A palavra continua, meus irmãos, a certeza da vitória. Voltemos a este altar de revelação, meus amados em Cristo. Continuemos a contemplar a grandiosidade da justiça que se move em vosso favor. A compensação acelerada. Cada atraso que experimentastes está a ser compensado por uma aceleração a vosso favor agora. Mas não é apenas velocidade, é a minúcia da vindicação que é sobrenatural. Cada pedra está a ser virada, cada documento está a ser examinado, cada testemunho está a ser verificado. Nada está a ser deixado ao acaso ou à interpretação. O universo está a garantir que esta vindicação seja tão completa, tão minuciosa, tão inegável, que nunca mais haverá qualquer questão sobre o vosso merecimento ou a culpa deles. A colheita paciente que eles interromperam está a dar frutos a uma velocidade sobrenatural. As sementes que plantastes enquanto lutavas contra a sabotagem deles têm estado a crescer no reino espiritual. E agora estão a manifestar-se no físico com juros compostos. Cada esforço que fizestes, apesar da oposição, cada passo em frente que destes enquanto carregavas pesos invisíveis, cada feito que conseguistes, apesar do jogo viciado, tudo foi multiplicado exponencialmente. O ressarcimento que está a chegar até vós não é apenas restauração. Quando o universo apanha alguém a roubar de um escolhido, o pagamento inclui danos punitivos que refletem o crime espiritual e não apenas o roubo material. A independência e o luxo que tentaram impedir-vos de alcançar estão a chegar com acréscimos que contabilizam os anos de luta, o desgaste emocional, as oportunidades perdidas e o crescimento composto que teria ocorrido. Mas eis o que eles não calcularam. A taxa de juro espiritual sobre o destino roubado é exponencial, não linear. Cada ano que vos mantiveram afastados da vossa herança não somou apenas o valor de um ano, multiplicou o valor exponencialmente por causa do que teríeis construído, criado e gerado com esses recursos. O universo está a calcular não apenas o que foi tirado, mas o que poderia ter sido criado com o que foi tirado. As estruturas tradicionais e os sistemas estabelecidos que manipularam contra vós estão a ser reformados, tendo-vos como modelo. Novas políticas estão a ser escritas para evitar que isto aconteça a outros. Novas salvaguardas estão a ser implementadas para proteger os escolhidos de sabotagens semelhantes. O vosso caso está a tornar-se o precedente que protege futuras gerações deste tipo de guerra espiritual e financeira. O mundo observa e aprende. Em sétimo lugar, o mundo está a observar este desenrolar com espanto, e os efeitos em cascata estão a atingir lugares e pessoas que nem sequer conheceis ainda. A imagem que tentaram projetar em vós, aquele retrato de que não erais capazes de lidar com a riqueza adequadamente, foi exposta como pura projeção. Eram eles que estavam a acumular o que não lhes pertencia. Eram eles que não conseguiam lidar com a riqueza sem corrupção. Eram eles cuja relação com o dinheiro era tóxica e destrutiva. A atenção internacional está a ser atraída para este caso por causa das suas implicações na manifestação da justiça espiritual nos sistemas legais. Advogados de diferentes países estão a estudar os precedentes que estão a ser estabelecidos. Reguladores financeiros estão a implementar novos protocolos baseados no que está a ser descoberto. A exposição dos crimes desta única pessoa está a criar uma mudança mundial na forma como a herança espiritual é protegida legalmente. Quando reteram recursos destinados à vossa obra, criaram uma inversão do fluxo divino que está agora a ser corrigida com força esmagadora. Todas as ferramentas que deveriam estar nas vossas mãos. Todos os recursos que vos teriam permitido manifestar a vossa missão. Todas as conexões que teriam acelerado o vosso propósito. Estão a ser restaurados, mas não apenas restaurados ao seu estado original. Estão a chegar melhorados, aprimorados e protegidos de interferências futuras. O conflito e o confronto que estão a surgir não são mais a vossa batalha a travar. O universo está a tratar disto diretamente.
As discussões que acontecem em salas de reuniões, tribunais e escritórios privados são entre aqueles que foram enganados e aquele que os enganou. Não tendes de vos defender, porque a evidência fala mais alto do que qualquer testemunho que pudesseis dar. A verdade tem a sua própria voz e está a gritar a culpa deles. A saúde mental, a arma que usaram contra vós mais cruelmente, tornou-se a espada que os está a abater. As avaliações psicológicas que exigiram para vós estão agora a ser exigidas para eles. A estabilidade que questionaram em vós está agora a ser investigada neles. A regulação emocional que alegavam que vos faltava está claramente ausente neles, à medida que desmoronam sob pressão. Psiquiatras profissionais estão agora a questionar como é que alguém pôde fabricar mentiras tão elaboradas sobre o estado mental de outra pessoa enquanto claramente sofria de graves problemas psicológicos. A coroação e o precedente. Em 8º lugar, a energia executiva que legitimamente vos pertence está a manifestar-se com autoridade inegável e a atrair oportunidades de fontes inesperadas. A perspicácia de negócios que alegavam que não possuíeis está a ser revelada através do sucesso que alcançastes, apesar da sabotagem deles. A sabedoria financeira que diziam que vos faltava é evidente em como vos geristes com migalhas, enquanto eles esbanjavam banquetes. A capacidade de liderança contra a qual testemunharam é comprovada pela forma como navegastes nesta injustiça com dignidade. Grandes corporações estão agora interessadas em fazer parceria convosco, não apesar desta situação, mas por causa dela. Vem alguém que manteve a integridade sob pressão, que teve sucesso apesar da sabotagem, que manteve a fé apesar da injustiça. Estas são as qualidades que desejam em posições de liderança. O próprio calvário que criaram para vos destruir tornou-se a vossa qualificação para oportunidades além do que vos roubaram. O passado que está a ser escavado revela padrão após padrão do seu engano, que remonta a mais longe do que alguém inicialmente percebeu. Isto não foi um crime de oportunidade único, foi sistemático, calculado e repetido. Outros escolhidos estão a apresentar-se com histórias semelhantes, outras fortunas retidas, outras heranças desviadas, outras oportunidades sabotadas usando os mesmos métodos. O alcance deste sindicato de crime espiritual é assustador. A energia de cuidado pervertida que eles encarnavam, transformando o cuidado em algo tóxico e destrutivo, está a ser exposta em toda a sua fealdade. Posicionaram-se como cuidadores enquanto eram ladrões, fingiram proteger enquanto ativamente destruíam. Usavam máscaras de preocupação enquanto abrigavam corações de ganância. O desmascaramento que está acontecendo agora é tão completo que nunca mais poderão esconder-se atrás de falsas personas. As ações que estão a ser investigadas cresceram exponencialmente desde que vos foram retidas. O que poderiam ter sido milhares quando roubadas pela primeira vez, valem agora milhões. O juro composto sobre o roubo de um escolhido inclui não apenas o crescimento financeiro, mas penalidades espirituais que se multiplicam exponencialmente. O universo não apenas devolve o que foi tirado, devolve o que deveria ter sido, o que poderia ter sido e o que seria se a vontade divina não tivesse sido interrompida. O tsunami da restauração. Em 9º lugar, a sua cautela excessiva em não correr riscos convosco foi revelada como sabotagem calculada e não preocupação genuína. Cada vez que desaconselhavam dar-vos oportunidades, cada vez que aconselhavam paciência em vez de ação, cada vez que sugeriam esperar em vez de avançar, era concebido para vos manter longe do vosso destino, enquanto se posicionavam para o receber. O padrão da sua obstrução é tão claro agora que os investigadores estão a encontrar evidências em lugares onde ninguém pensou em procurar. Servidores de e-mail que se pensava terem sido apagados estão a ser recuperados. Ficheiros apagados estão a ser restaurados. Conversas que se pensavam privadas estão a ser reveladas. O rastro digital da sua falsidade é mais extenso do que jamais imaginaram ser possível. Cada dispositivo que usaram para coordenar este roubo tornou-se prova contra eles.
Estar preso nas suas próprias mentiras tornou-se a sua residência permanente. Não conseguem avançar porque o passado continua a puxá-los para trás. Não conseguem escapar porque cada saída é bloqueada por outra mentira exposta. Não conseguem encontrar paz porque o caos que criaram para vós se tornou o seu companheiro constante. O rio de consequências está a fluir rápido e estão a afogar-se em águas que eles próprios envenenaram. A comunidade que se está a reunir em torno de vós agora inclui pessoas que nunca soubestes que estavam a observar. Testemunhas silenciosas que suspeitavam que algo estava errado, mas não tinham provas. Apoiantes discretos que sentiram a injustiça, mas não conseguiam expressá-la. Aliados ocultos que estavam à espera do momento certo para falar. Estão todos a emergir agora com testemunhos, provas e recursos para garantir a vossa completa vindicação. Pessoas influentes que não tinham ideia de que isto vos estava a acontecer estão agora pessoalmente investidas na vossa restauração. Estão envergonhadas por isto ter acontecido em sistemas dos quais fazem parte. Estão zangadas por os seus nomes estarem associados a empresas ou organizações que permitiram esta injustiça. Estão motivadas a não apenas corrigir a situação, mas a torná-la espetacular. A vossa restauração tornou-se uma questão de honra pessoal para eles. O sonho de novos começos, que parecia tão distante, está a manifestar-se à velocidade da luz. O mais alto nível de registro e justiça divina tem documentado tudo desde o início. Cada lágrima que derramastes foi registada. Cada oração que fizestes foi ouvida. Cada momento em que escolhestes a fé em vez da amargura foi anotado. O registro cósmico está a ser equilibrado e o pagamento inclui juros que refletem a matemática divina, não o cálculo humano. A roda do destino gira. Em 10º lugar, a roda da fortuna girou de forma tão decisiva que aqueles que estavam no topo através do engano estão agora no fundo, a enfrentar a justiça. O ciclo de 10 anos, a década de injustiça, a estação da sabotagem está completa. A roda não gira apenas gradualmente. Quando o tempo divino se ativa, ela gira com tanta força que as posições mudam instantaneamente. Aqueles que eram os últimos tornam-se os primeiros, e aqueles que roubaram o primeiro lugar encontram-se em bancarrota espiritual. As oportunidades inesperadas que estão a chegar até vós agora fazem com que o que foi roubado pareça troco. O universo não apenas restaura o que foi tirado, atualiza tudo com base no que aprendestes ao lutar contra a injustiça. Os negócios que vos estão a ser oferecidos agora são maiores do que os que foram retidos. As posições que se abrem para vós carregam mais autoridade do que as que vos foram negadas. A riqueza que flui para vós excede o que foi roubado em ordens de magnitude. Novas indústrias estão a abrir portas para vós. Tecnologias que não existiam quando a vossa herança foi roubada estão agora a criar oportunidades que valem centenas de vezes o que foi originalmente retido. O atraso não foi negação, foi uma preparação divina para uma multiplicação que não teria sido possível no período de tempo original. O que o inimigo pretendia para o mal, o universo transformou em bem exponencial. O salto de fé que destes ao continuar em frente, apesar da oposição invisível, posicionou-vos para recompensas que aqueles que vos sabotaram não conseguiam imaginar. Pensaram pequeno, roubando tesouros terrenos, enquanto ativavam consequências cósmicas. Focaram-se na riqueza material, enquanto acendiam a guerra espiritual. Nunca estiveram equipados para vencer. Jogaram damas, enquanto o universo montou um tabuleiro de xadrez, onde estivestes sempre destinados a declarar checkmate. O nascimento do vosso novo empreendimento não está a acontecer à sombra do que foi roubado. Está a emergir à luz da vindicação divina, carregando a autoridade que advém de superar a injustiça. Isto não é apenas sucesso nos negócios, é coroação cósmica. O império que vos impediram de construir mais cedo tornou-se um reino que se estende para além do que tentaram roubar. O exército de agentes humanos. Em 11º lugar, o lidar com um homem de tez escura ou cabelo escuro que traz notícias é simbólico do trabalho de sombra que está a ser concluído. A escuridão que tentaram impor na vossa vida está a ser devolvida ao remetente com juros. As sombras que lançaram sobre a vossa reputação estão a ser substituídas pela iluminação do holofote da vossa verdadeira índole.
A noite escura da alma que estenderam através da sua sabotagem tornou-se o amanhecer do vosso domínio. Esta figura de mensageiro representa múltiplas pessoas. Advogados que trazem notícias de acordos, investigadores que trazem provas de fraude, parceiros de negócios que trazem ofertas de colaboração. Cada um carrega um pedaço da vossa restauração e estão todos a chegar em rápida sucessão. O universo destacou um exército de agentes humanos para facilitar a vossa vindicação. Estão todos a mover-se com sincronia sobrenatural. A separação que está a acontecer agora não é apenas entre vós e aqueles que vos prejudicaram. É entre o velho paradigma, onde os escolhidos podiam ser sabotados, e a nova realidade, onde a proteção divina impede tal interferência. As estruturas de relacionamento, as parcerias de negócios e os sistemas financeiros que permitiram esta injustiça estão a ser revolucionados. O vosso caso é o catalisador para a mudança sistêmica que protege os guerreiros espirituais da guerra financeira. A posição muito conceituada que estáis prestes a ocupar não é apenas a restauração da reputação. É a elevação a alturas que refletem a vossa verdadeira estatura espiritual. O período de má saúde e depressão que tentaram fabricar para vós tornou-se o testemunho que inspira milhões. O besouro da boa fortuna não está a pousar em vós temporariamente, está a tomar residência permanente no vosso campo de energia. O amigo que oferece conselhos representa a sabedoria coletiva de todos os que veem a vossa vindicação e querem garantir o vosso posicionamento para o máximo benefício. Advogados a trabalhar pro bono porque estão inspirados pela vossa história. Consultores financeiros a oferecer serviços porque querem fazer parte da justiça divina. Parceiros de negócios a abordar oportunidades porque reconhecem o favor na vossa vida. O universo está a mobilizar recursos através de vasos humanos que se sentem honrados por participar na vossa restauração. O tempo de agir chegou. Em 12º lugar, o tempo de agir chegou com tanta urgência que a hesitação não é possível. A abordagem cautelosa que aconselhavam quando lhes beneficiavam foi substituída por um movimento rápido que vos beneficia. Cada porta que estava trancada está a ser arrombada. Cada cofre que guardava os vossos recursos está a ser esvaziado a vosso favor. Cada conta que deveria ter o vosso nome está a ser transferida com juros que refletem a multiplicação divina. A inversão da energia de "cuidado, não corras riscos" significa a aceleração sobrenatural de tudo que foi atrasado. A cautela que pregaram enquanto roubavam as vossas oportunidades transformou-se em ação ousada a vosso favor. O universo não está mais a andar nas pontas dos pés em torno da justiça, está a marchar com a força da inevitabilidade em direção à vossa completa vindicação e à exposição total deles. O sucesso por baixo de tudo confirma o que sempre foi verdade. Fostes sempre merecedores, fostes sempre qualificados, fostes sempre destinados à fortuna que tentaram roubar. A única variável era o tempo. E esse temporizador expirou agora. O alarme está a soar e não está a chamar-vos para acordar. Vós estivestes acordados, a lutar, a perseverar. Está chamando-os para enfrentar as consequências de tentar roubar dos escolhidos do céu. Ouçam, vós já sabeis que os ataques não foram aleatórios. E se estáis atentos, podeis senti-lo. As paredes deles estão a fechar-se. Regressai àquela imagem da câmera a cair, da chama instável, dos corpos a atingir o chão, mas vede-a claramente agora. Não são mais metáforas da vossa luta, são a realidade daqueles que tentaram brincar de Deus com o vosso destino. Ouçam, vós já sabeis que os ataques não foram aleatórios, e se estáis atentos, podeis senti-lo, as paredes deles estão a fechar-se. Regressai àquela imagem da câmera a cair, da chama instável, dos corpos a atingir o chão, mas vede-a claramente agora. Não são mais metáforas da vossa luta, são a realidade daqueles que tentaram brincar de Deus com o vosso destino. O testemunho deles está a desmoronar-se como uma câmara que não consegue ficar de pé. A paixão deles tornou-se instável, a consumi-los como uma chama que queima o seu próprio vaso.
Os impérios deles, construídos sobre fundações roubadas, são os corpos a atingir o chão. Deixai que os corpos atinjam o chão. Deixai que as mentiras atinjam o chão. Deixai que os falsos testemunhos atinjam o chão. Deixai que as preocupações fabricadas atinjam o chão. Deixai que a informação retida atinja o chão. E desse chão, vede a vossa fortuna erguer-se como uma fênix das cinzas que eles pensavam serem permanentes. A informação que retiveram sobre as vossas ações, a vossa herança, as vossas oportunidades de negócio, a vossa posição de direito, foi descoberta, documentada e está sendo entregue a autoridades que têm o poder de não apenas restaurar, mas multiplicar o que foi roubado. A fortuna que vos foi impedida através da retenção deliberada de informação não está a regressar como um gotejar, está chegando como um tsunami que varrerá todos os vestígios da injustiça que experimentastes. O juro composto calculado pela matemática divina inclui não apenas a multiplicação financeira, mas a autoridade espiritual, a vindicação social e o estabelecimento de geração que se estende para além de tudo o que tentaram roubar. Escolhido de Deus, a estação da retenção acabou. A informação veio à superfície, a fortuna está a ser transferida. E aqueles que pensavam que podiam lucrar ao bloquear as vossas bênçãos estão aprendendo que o universo guarda registros meticulosos. Cada documento que esconderam está a ser encontrado. Cada mentira que contaram está a ser exposta. Cada cêntimo que roubaram está a ser reclamado com juros. Cada oportunidade que bloquearam está a ser restaurada com multiplicação. A vossa fortuna nunca foi verdadeiramente perdida. Estava sendo mantida em custódia cósmica, a acumular juros compostos, à espera do momento perfeito de revelação. Esse momento chegou com a força do tempo divino, e nada pode parar a transferência de riqueza, autoridade e influência que já foi decretada no reino espiritual. A informação que retiveram tornou-se a própria prova que garante a vossa completa vindicação e a queda permanente deles. A câmera parou de cair. A chama foi estabilizada, os corpos atingiram o chão e vós continuais de pé. Não apenas como sobreviventes, mas como legítimo herdeiro de tudo o que tentaram roubar, e mais. A fortuna que retiveram foi apenas o começo. O que está chegando agora é a herança completa de um escolhido cuja fé permaneceu inabalável, apesar de enfrentar a mais profunda traição. A vossa vindicação não é apenas pessoal, é cósmica e está acontecendo. Que a paz de Deus, que exceda todo o entendimento, vos guarde o coração e a mente em Cristo Jesus.